O Grand Canyon é um dos lugares mais estudados da Terra. Geólogos mapearam cada camada. Caminhantes esculpiram trilhas ao longo de suas bordas. Satélites o fotografaram da órbita em infinitos e clínicos detalhes. E ainda assim, dentro desta vasta e aberta ferida de pedra, existe um lugar que nenhum visitante jamais tem permissão para entrar. Não aparece em mapas públicos, é selado por ordem federal. Até mesmo a maioria dos guardas florestais só o conhece por um apelido sussurrado. No final de longos turnos, a Zona Proibida. Por anos, rumores se agarraram àqueles penhascos como poeira. Drones que perdem o sinal no momento em que se aproximam. Equipamentos falhando sem explicação. Luzes fracas, piscando, no fundo das paredes do cânion, onde nenhuma luz deveria jamais existir. A maioria das pessoas nunca ouve falar sobre isso. Mas recentemente, pela primeira vez em décadas, uma equipe de cientistas recebeu permissão para entrar. Eles retornaram com apenas fragmentos, um punhado de escaneamentos, algumas imagens e uma história tão impossível que mesmo agora, muito dela não pode ser falado publicamente, porque o que encontraram enterrado dentro do Grand Canyon não era natural, não era acidental, era algo esculpido, algo engenhado, algo esperando. E se ao menos metade do que registraram é verdade, poderia reescrever tudo o que pensamos saber sobre a história humana. Próximo, o trecho do cânion que ninguém ousou tocar, e o aviso antigo que dizia que deveria permanecer assim. A zona que ninguém entra escondida no fundo do Grand Canyon está uma face de penhasco que a maioria dos turistas nunca vislumbra. Íngreme, vertical, dividida por fraturas profundas. Sua base é um cemitério de pedregulhos empilhados de maneiras que sugerem que a parede tem desmoronado violentamente por séculos. Helicópteros evitam voar perto dela. Guias de escalada a marcam com um simples aviso não dito: não vá lá. Por décadas, guardas florestais a chamaram discretamente de Zona Proibida. Oficialmente, o perigo é geológico. A rocha é frágil, minada por colapsos antigos. Relatórios de campo descrevem pedregulhos se desprendendo da face sem aviso, alguns do tamanho de carros pequenos. A última descida autorizada terminou em desastre. Um escalador foi atingido por uma rocha caindo, seu arnês rasgado, costelas quebradas, equipamento destruído. O resgate levou horas. A mensagem era inconfundível: ninguém desce lá novamente. Mas a geologia não era o único motivo. Tribos locais, Hopi, Havasupai, Zuni, há muito alertavam sobre aquela parte do cânion. Em suas histórias mais antigas, aquele trecho de penhasco está ligado ao lugar de emergência, onde as primeiras pessoas surgiram do submundo e foram orientadas a nunca retornar. Para eles, essas aberturas não eram cavernas, eram limiares, portais onde a fronteira entre mundos se tornava tênue. Perturbá-los, diziam os anciãos, e você desperta algo que deveria permanecer selado. Antropólogos os descartaram como histórias de criação, mas o serviço de parques respeitou os avisos. A área foi marcada como geologicamente instável e culturalmente protegida, sem trilhas, sem acesso, sem perguntas, até que o cânion forçou uma. Próximo, a tempestade, as fraturas e porque 2024 se tornou o ano em que a Zona Proibida abriu novamente. Permissão para entrar começou com pequenos colapsos. Após um inverno de neve intensa e uma primavera incomumente quente, guardas florestais notaram novos campos de destroços na base da Zona Proibida. Câmeras de trilha capturaram nuvens de poeira flutuando por cordilheiras remotas. Então, veio um colapso maior, perigosamente perto de um corredor de rio usado por grupos de rafting. De repente, o serviço de parques estava encurralado. Eles precisavam saber o que estava acontecendo dentro do penhasco. E assim, pela primeira vez em décadas, aprovaram um estudo científico. Uma equipe de geólogos, pesquisadores climáticos e especialistas em mapeamento se reuniu. Sua missão: avaliar a erosão e fraturas de estresse na Zona Proibida.
trouxeram ferramentas de ponta, scanners LIDAR, câmeras espectrais, drones com imagem subterrânea, equipamento de mapeamento acústico. Por semanas, escanearam o cânion da borda e do rio. No início, os dados pareciam normais, camadas esperadas, assinaturas minerais familiares, até que um escaneamento retornou algo estranho. 3 formas, perfeitamente curvadas, uniformemente espaçadas, arcos, não cavernas ásperas, não erosão, mas design. A equipe refez os escaneamentos, recalibrou o equipamento, trocou os dispositivos, os arcos apareceram todas as vezes. E com isso, a missão mudou. Eles precisavam vê-lo de perto, mesmo que significasse descer a um lugar que os queria mortos. Próximo, o amanhecer quando pisaram além da borda, e o cânion decidiu se viveriam ou desapareceriam. A descida começou antes do nascer do sol. O cânion estava azul e silencioso, o ar frio o suficiente para morder. Cada arnês foi verificado 2 vezes, cada nó refeito, cada âncora martelada, com precisão quieta e nervosa. Até os escaladores experientes haviam evitado esta parede durante suas carreiras inteiras. Agora, estavam recuando para o espaço vazio. A primeira hora foi tranquila, apoios cuidadosos para os pés, cordas assobiando através do metal, pedras soltas caindo no abismo. Mas o cânion nunca pareceu acolhedor, parecia alerta. Quando o sol tocou a parede, estavam centenas de metros abaixo. Uma saliência estreita lhes deu seu primeiro ângulo real das aberturas. Alguém levantou uma lanterna de cabeça. O feixe atingiu a pedra e congelou. Lá estavam eles, 3 arcos esculpidos com precisão impossível, lisos, simétricos, esperando. Alcançá-los foi brutal, cinzelando apoios para os pés, desviando de rochas soltas, ancorando linhas contra a pedra que às vezes soava oca. Finalmente, balançaram-se para dentro do primeiro arco. Instantaneamente, a temperatura caiu. Suas respirações se transformaram em vapor. Suas vozes ecoaram estranhamente, não como som ricocheteando em uma caverna, mas como uma câmara sintonizada. As paredes eram lisas, polidas. Rocha natural não se parece com isso. Próximo, o momento em que perceberam que não estavam dentro de uma caverna, mas dentro de algo construído. As câmaras escondidas. A primeira câmara era pequena, mas perfeitamente moldada. Uma meia cúpula polida, mais lisa do que qualquer pedra natural. Uma passagem estreita levava-o a uma segunda sala, mais ampla e profunda. Marcas de ferramentas apareceram nas paredes, não arranhões aleatórios. Ritmos repetitivos, padrões congelados na pedra. Martelo, cinzel, martelo, cinzel. A terceira câmara se estendia mais longamente. Seu chão inclinava suavemente para baixo, em direção a uma plataforma elevada. Um pedestal circular, cercado por pedras, anguladas como um anel deliberado. Tudo apontava de leste a oeste, alinhado com o arco do sol nascente. Isso não era uma caverna. Isso não era erosão. Isso era arquitetura. Uma estrutura esculpida, com conhecimento de geometria, som e o comportamento da pedra. Mas a plataforma, no centro, guardava algo ainda mais estranho. Algo que tiveram que escovar a poeira para ver. Próximo, o objeto que ninguém consegue explicar, porque não deveria existir. O objeto que não deveria existir, sob uma fina camada de lodo, algo metálico brilhou. Não corroído, não enferrujado, apenas frio e impossivelmente liso. Um disco, do tamanho de um prato de jantar, perfeitamente redondo, mal mais grosso que uma moeda. O metal parecia gelado, mesmo através das luvas, como se estivesse bebendo o calor de suas mãos. Ranhuras microscópicas cobriam sua superfície, uniformes demais para serem arranhões, precisas demais para serem ferramentas manuais antigas. Escanearam sua composição. Resultados não faziam sentido. Alto teor de arsênico, traços de níquel e platina, proporções que não correspondiam a nenhum minério natural conhecido na região. Fundido, refinado, engenhado. Mas onde? E quando? Próximo,
Fragmentos de um invólucro de pedra sugeriam que o disco já esteve dentro de algum tipo de suporte. Qualquer que fosse a câmara, foi projetada em torno deste objeto. Não era decoração, era um componente, uma peça de um sistema que estavam apenas começando a entender. Próximo. Os escaneamentos revelam que as câmaras não são salas, são partes de uma máquina. A arquitetura abaixo da pedra. Quando os escaneamentos 3D terminaram de renderizar, a equipe olhou em silêncio. As câmaras formavam um padrão geométrico, ângulos se repetindo, arcos compartilhando um raio exato, paredes curvas seguindo proporções semelhantes à proporção áurea. Este não era um espaço natural. Foi intencionalmente sintonizado. Testes acústicos confirmaram. Uma voz, falada no centro da sala, retornava como um eco suave e perfeito, como se a câmara fosse projetada para carregar som. Em uma parede, círculos em loop formavam uma corrente, matematicamente perfeitos. Distâncias repetidas, proporções que sugeriam conceitos iniciais de geometria ou cosmologia. Mas então, os scanners captaram algo impossível, um pulso magnético fraco, repetindo a cada 12 segundos. Mesmo quando todo o equipamento estava desligado, o pulso continuava, regular, preciso, rítmico, como um motor enterrado zumbindo abaixo da pedra. A curiosidade se transformou em pavor. Então, mudaram a frequência de som na sala. O pulso magnético sincronizou com ela, como se a câmara estivesse respondendo. Quando um feixe ultravioleta varreu o teto, dezenas de cristais embutidos ganharam vida. Um mapa estelar, preciso não para os céus modernos, mas para o céu noturno de 15 mil anos atrás. Alguém construiu um diagrama celestial dentro de uma câmara escondida no Canyon, antes da civilização conhecida existir. Alguém com conhecimento avançado, alguém que o selou. Próximo, a câmara escondida, os ossos e uma porta de pedra construída para um disco que já haviam removido. A porta e a chave. Um microdrone empurrou para dentro de uma fissura atrás da última câmara. Suas luzes piscaram, depois se estabilizaram, revelando uma cavidade escondida, e dentro dela, 2 esqueletos humanos, lado a lado, intocados por milhares de anos. Acima deles, traços escuros de carvão marcavam a parede. Um círculo rodeado por marcas de mãos, um aviso, uma oração, uma fronteira. Mas o drone capturou mais. Na extremidade da cavidade estava uma laje de calcário, lisa, artificial, selando outra passagem. No centro, um encaixe circular perfeitamente esculpido. Quando compararam suas medidas com o disco, era uma correspondência exata. O objeto que haviam removido não era apenas um artefato, era uma chave projetada para abrir a câmara selada atrás daquela laje. E atrás da laje, scanners detectaram formas metálicas, hastes, placas, formas dispostas com ordem deliberada, maquinário, ferramentas ou algo totalmente diferente. Um escalador tentou descer mais perto. A parede quebrou sob ele. Ele caiu violentamente, deslocou um ombro. Momentos depois, uma rocha enorme se desprendeu de cima, explodindo onde outros haviam estado minutos antes. A mensagem era inconfundível. Você não deveria estar aqui. Recuaram. Deixaram a porta selada. Próximo, o silêncio que se seguiu. E porque o maior segredo do Canyon pode permanecer escondido por gerações. O silêncio e o legado. Quando a equipe retornou à superfície, tudo mudou. Oficiais federais chegaram sem aviso. Discos rígidos foram apreendidos. Amostras encaixotadas. Até dispositivos pessoais foram inspecionados. O motivo declarado: verificação de segurança e interesse nacional. Seu site foi retirado do ar, seu acesso revogado. A zona proibida foi permanentemente reclassificada como instável. Novos avisos foram adicionados às trilhas próximas: sumidouros, gás tóxico, perigo de queda de rochas. A mensagem era clara: este lugar está fechado. Para sempre. No entanto, um mês depois, um único clipe de 30 segundos surgiu em um fórum obscuro. Cristais azuis brilhando no teto. 2 esqueletos na cavidade escondida.
A laje de calcário, com seu encaixe circular perfeito, se espalhou, desapareceu. Foi descartado como farsa, mas aqueles que estiveram dentro sabiam a verdade. Anciãos tribais repetiram seus avisos, acadêmicos sussurraram, teorias online se multiplicaram. Uma civilização perdida? Um sistema de energia antigo? Uma tumba selada? Um dispositivo? Algo totalmente diferente? Um ancião Hopi disse: algumas portas não são fechadas porque tememos o que está por trás delas. Elas são fechadas porque nossos ancestrais queriam que permanecessem assim. Hoje, a zona proibida permanece selada. A chave, o disco de metal, trancada em um cofre do governo. E atrás daquela porta de calcário, na escuridão intocada por milênios, algo espera. Talvez seja um cofre de conhecimento antigo, talvez seja um aviso, talvez seja uma máquina que não foi ativada há milhares de anos. Ou talvez seja uma pergunta esculpida na própria terra. Você tem certeza de que quer saber? Porque o Grand Canyon nos ensina uma coisa: podemos medir sua profundidade, podemos nomear suas camadas, podemos traçar o rio que o esculpiu, mas alguns lugares ainda se recusam a revelar seus segredos. Então, a verdadeira pergunta é esta: o que você acha que está por trás da porta selada na zona proibida? Um capítulo perdido da história humana? Ou algo que nunca foi parte da nossa história?